Boa noite, pessoal. Vamos só dar um tempinho aqui até o Instagram comunicar aos meus seguidores, né, que a live está começando. E aí nós vamos aguardar mais uns minutinhos, né? E já já eu começo sobre mais um tema novo, né, que eu trago aqui para vocês, para a gente debater e discutir um pouco, né? Na verdade, eu acho que é até do interesse de muita gente, né? A possibilidade da apreensão do passaporte do devedor de pensão alimentícia e até mesmo a possibilidade da suspensão da carteira de habilitação, né? Da carteira de motorista. Esse é um tema bastante interessante. Tem a ver com o julgado do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, e o relator foi o ministro Marco Buzzi, e a gente vai discutir um pouquinho aqui. Eu vou trazer um pouquinho aqui, detalhar para vocês, explicar, né, na verdade, como essa medida foi aplicada, com base em quê, né, com base em que, qual foi a legislação que o STJ utilizou para embasar esse julgado, né, e também as jurisprudências da própria Corte Superior, né, a sujeito desse nosso tema, né. Então, como eu sempre gosto de trazer para vocês, né, eu nunca gosto de chegar aqui e ficar discutindo a teoria, a doutrina na teórica, né? Eu acho cansativo, e como a maioria dos meus seguidores não são do direito, eu prefiro fazer essa exposição, trazer para vocês temas jurídicos, mas sempre dessa forma, trazendo um caso concreto, um julgado que tenha uma repercussão e que seja do interesse de muitas pessoas, né? Porque aí, dessa forma, no estudo, no caso concreto, vocês acabam aprendendo muito mais, né? E entendendo o que diz a legislação e entendendo o que diz a jurisprudência. Porque se eu chego aqui, eu pego o Código de Processo Civil e eu começo só a ler para vocês os artigos, né? Além de ficar enfadonho e cansativo, muita gente não vai nem entender, porque a maioria de vocês aqui, dos meus seguidores, são pessoas leigas do direito, né? Então eu queria dar boas-vindas aos meus seguidores, aos meus amigos que estão entrando aí, todo mundo acenando. Eu queria dar minhas boas-vindas para todos, agradecê-los por estarem acompanhando essas minhas lives, né? Não esqueçam que, como eu já disse para vocês, eu abri um canal também no YouTube. Então me ajuda lá, pessoal. Depois eu vou publicar aqui o link do meu canal do YouTube. Ajuda dando like, dando aí os coraçõezinhos, né, que é para essas minhas lives terem mais acesso, né? E se inscrevam lá no meu canal do Instagram, que é para eu ter as outras funcionalidades do Instagram, não, do YouTube, que é para que eu tenha as demais funcionalidades liberadas, né? Para que eu possa fazer lives com mais recursos, né? Porque aqui no Instagram essas lives são muito limitadas. Eu não posso, por exemplo, compartilhar com vocês um documento, uma jurisprudência que eu vou mostrar a tela de um computador. Então lá no YouTube eu teria mais facilidade para isso. Mas eu acho que nós já temos aqui um número suficiente de pessoas para a gente começar. Eu queria dar boa noite aqui para os meus amigos, Felipe, meu amigo Felipe, que está entrando aí, Ramon, que está sempre me acompanhando, Luciano. E é isso, pessoal. Então eu acho que já são 7h12, a nossa live estava marcada para 19 horas. Ela vai ficar, de todo jeito, ela vai ficar aqui gravada, né? E aí vocês vão poder acompanhar depois pelo YouTube, ou mesmo aqui pelo Instagram, porque eu vou deixar ela salva aqui no meu feed, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. O que é que nós vamos trabalhar hoje nessa live? Nós vamos trabalhar exatamente uma decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a apreensão do passaporte de um devedor de alimentos
que inclusive estava sempre viajando de primeira classe para o exterior. Então vejam bem como as coisas são dúbias, né? O cara devendo alimentos, né, dos filhos ou para a esposa, a gente não sabe, porque como o processo é um processo que envolve alimentos, então ele tem segredo de justiça, né? Essa notícia não tem nenhum nome do HC, mas essa decisão foi no habeas corpus. E eu só fazendo um breve histórico para vocês do que aconteceu, foi o seguinte: em segunda instância foi negado um habeas corpus, né, que foi impetrado pelo devedor de alimentos contra a apreensão do passaporte dele, né, determinado no curso de uma execução de dívida alimentar. Segundo o ministro Marco Buzzi, né, o voto do ministro Marco Buzzi, a quarta turma, por maioria, levou em consideração que o executado ele não conseguiu demonstrar a dificuldade financeira que ele dizia ter para quitar o débito. E aí esse questionamento levou 7 anos nisso, né, até que foi determinado em sentença que ele pagasse essa pensão alimentícia, e o que acabou ainda não ocorrendo. Então, em segunda instância, ele entrou com esse habeas corpus, né, e o executado continuou inadimplente com relação a essa dívida. Mas, de outro lado, ele continuava viajando para o exterior, morava no endereço nobre, a gente não sabe, eu não sei dizer isso, são dados que eu tirei da notícia publicada no STJ, né? Segundo essa notícia, o devedor continuava morando em endereço nobre, fazendo viagens internacionais, inclusive de primeira classe. E daí porque o STJ entendeu por bem acatar a decisão da primeira instância, né, e confirmar a decisão do tribunal e caçar caçar o passaporte, né, caçar o passaporte não, né, apreender o passaporte do devedor de alimentos nesse caso. E aí, para a gente entender essa situação, nós ficamos, a gente tem que se perguntar, né? E qual seria a importância da apreensão do passaporte nesse caso em concreto, né? Qual seria por que intuito, né, o STJ decretou a apreensão do passaporte nesse caso concreto de dívida de alimentos, né? O intuito dessa apreensão, pessoal, o intuito do passaporte em determinar, o intuito do STJ em determinar a apreensão do passaporte nesse caso concreto, falando mais uma vez que se trata de uma dívida de alimentos, é exatamente para efetivar uma decisão no cumprimento de sentença, né? Do cumprimento de sentença de uma ação de execução de alimentos, né? E aí, para que essa sentença fosse cumprida, né, já que o devedor vinha se esquivando de cumprir com essa sentença, foi decretada essa medida assecuratória, né, uma medida assecuratória atípica de apreensão do passaporte do devedor, né? E aí o que disse o ministro, né? Segundo o ministro? Segundo o ministro, a importância dessa, segundo o ministro Buzzi, a importância dessa medida, a importância da apreensão do passaporte, além de garantir a execução, é porque se trata de uma tutela executiva que, no âmbito do cumprimento de sentença, busca exatamente a satisfação, ou seja, a realização de um direito já acertado ou definido em um título executivo judicial ou extrajudicial. No nosso caso concreto aqui, é um título executivo judicial que seria uma sentença numa ação de alimentos, né? E aí o propósito dessa decisão é exatamente eliminar esse inadimplemento por parte do devedor da pensão alimentícia. Tudo isso com base nesse nosso novo Código de Processo Civil, que tenta dar maior efetividade às ações executivas, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando, né? E essas medidas atípicas, o juiz pode decretá-las dessa forma, né? O STJ pode decretar essas medidas
assecuratórias, senão medidas atípicas, né? Essas medidas assecuratórias dessa forma, eu digo, pessoal, pode. Como eu disse para vocês, existem dois tipos de medidas assecuratórias previstas no nosso Código de Processo Civil. Existem as medidas assecuratórias típicas e as medidas assecuratórias atípicas, né? E as medidas assecuratórias típicas, e essas medidas elas estão exatamente no artigo, deixa eu ver aqui para vocês, é o artigo, se eu não me engano, 139, eu acho que do Código de Processo Civil. É isso mesmo, no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 4 do Código de Processo Civil diz o seguinte, ó: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, aí inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, que é exatamente o caso dessa ação de alimentos, né? É uma prestação pecuniária, uma dívida de alimentos. E aí, pessoal, voltando às medidas assecuratórias atípicas, só para vocês, das medidas assecuratórias, só para vocês ficarem entendendo as diferenças, né, que existem entre essas medidas, nós temos dois tipos de medidas assecuratórias no nosso Código de Processo Civil. Nós temos as medidas assecuratórias típicas, que estão previstas no Código de Processo Civil e que são aquelas com relação a penhora online, bacenjude, requisição de declaração de bens junto à Receita Federal, bloqueio de automóveis junto ao Detran, né? Então, essas são medidas efetivas e que se tornaram muito usuais no curso dos processos executivos, né? Das execuções. E tais medidas, às vezes, elas por conta já de serem medidas usuais, né, os devedores já vêm tomando algumas medidas, já sabedores dessas medidas, já sabedores delas, eles vêm tomando algumas outras medidas para se esquivarem dessas medidas atípicas, né? Muitas vezes eles transferem carro para nome de terceiro, transferem bens para o nome da empresa. Então essas são medidas que elas, com o tempo, com o decorrer do tempo, elas começaram a ser menos efetivas, né? Começou a ser mais difícil conseguir bloquear bens de devedores, exatamente porque os devedores já sabiam dessas medidas típicas. E aí o Código de Processo Civil, esse nosso código que é o novo de 2015, né, que é já um código já bem moderno, ele já previu, pensando nisso, previu essas medidas assecuratórias atípicas, que inclusive o juiz pode aplicá-las com base nesse artigo que eu acabei de citar para vocês. O 139, lá no inciso 4, diz isso. E aí, dentre essas medidas assecuratórias atípicas, o juiz pode apreender passaporte, pode suspender carteira de motorista, o juiz pode mandar negativar o nome da pessoa no SPC e Serasa, dentre outras medidas aí. Então é bem aberto esse conceito, né, dessas medidas assecuratórias atípicas, e o juiz encontrando uma medida que seja passível de forçar o devedor a pagar a dívida, ele poderá, com base nesse artigo, aplicar essas medidas que são, mais uma vez, a gente voltando aqui ao conceito, né? São consideradas medidas assecuratórias atípicas, né? Assecuratórias por quê? Porque elas asseguram um direito, né? Assegura o direito do devedor exatamente para que ele tenha aquela sentença cumprida, né? Aquela sentença que ele num processo no executivo, ou como nesse caso, numa execução de alimentos, ele tem a sua efetivação realizada, a sua sentença seja efetivamente cumprida, com base nessas medidas. E exatamente nesse caso aqui, por conta dessa dificuldade, né, de se localizar bens do devedor, e por conta de todas as medidas típicas já tinham sido tomadas e não se resolveu a situação,
o STJ achou por bem decretar a apreensão do passaporte do devedor dessa pensão alimentícia. Como ele poderia também ter suspendido a carteira de motorista. Então as duas medidas seria perfeitamente possível. Nesse caso especificamente, ele unicamente a apreensão do passaporte, porque o devedor ele apresentava um padrão de vida altíssimo, como eu já disse para vocês, né? Morava numa residência num bairro nobre, continuava viajando sempre para o exterior e não pagava dívida injustificadamente, né? Quer dizer, ele aparentemente ele teria condições de pagar a dívida e não pagava realmente porque não queria. E aí o STJ decretou a apreensão do passaporte dele nesse caso. Vencidos essa parte aí, né, pessoal, do que são medidas assecuratórias atípicas, típicas, o poder que o juiz possui para decretar essas medidas, que eu já falei para vocês, que é com base no artigo do Código de Processo Civil, eu teria para dizer para vocês que o ministro Buzzi, quando ele o ministro Buzzi, quando se referiu a essas medidas assecuratórias do artigo 139, ele disse a seguinte frase, né? Segundo ele, essas medidas, segundo o que ele ressaltou, ele disse o seguinte: o ministro Buzzi ressaltou que tais medidas judiciais previstas no artigo 139 são consequência lógica do poder geral de efetivação das decisões judiciais, exercido pelos juízes diante das circunstâncias fáticas de cada caso. E aí ele vem, o que ele disse para justificar isso aí? Segundo o ministro Buzzi, ele disse da seguinte forma: não se trata de uma carta em branco, dada ao juiz pelo legislador. Todavia, nesse aspecto, é também relevante lembrar que existem no âmbito do sistema processual constitucional limitações principiológicas para a correta aplicação dessa cláusula geral de atuação judicial. Então, segundo o ministro, ele justificando, né, a possibilidade dessas medidas assecuratórias serem impostas pelo juiz, ele disse que isso não se trata de uma carta em branco, não é assim, não é uma decisão dada ao léu ao juiz, né? E ele, resumindo o que ele diz que isso se trata de limitações principiológicas, né, que tem a ver com a cláusula geral de atuação judicial, né? E aí, com relação a isso, que o ministro, quando ele falou essa frase, né, que ele, para justificar essa frase, ele disse isso exatamente para justificar que, para a aplicação dessas medidas, existem algumas diretrizes, e tais diretrizes são parâmetros, né, são decisões, são observações que são feitas para que essas medidas assecuratórias sejam impostas pelo juiz ou pelo Superior Tribunal de Justiça. E então, o ministro Buzzi disse que para que sejam tomadas essas medidas assecuratórias atípicas, é necessário que se cumpram com algumas diretrizes. E segundo ele, quais são essas diretrizes? Aí ele vem mais na frente, ele diz, essas diretrizes constituem limites à atuação do juiz ao adotar as chamadas medidas executivas atípicas e que devem ser analisadas diante das peculiaridades do caso concreto. Aí, quais são essas diretrizes? Segundo ele, a primeira, para que o juiz possa decretar as medidas assecuratórias atípicas, primeiro, tem que haver existência de indícios de que o devedor possui patrimônio para cumprir a obrigação. Segunda, tem que haver uma fundamentação da decisão com base nas especificidades constatadas, utilização da medida atípica de forma subsidiária. E terceiro, observância do direito ao contraditório e da proporcionalidade, né? E aí, pessoal, no RESP 1.782.402 do Rio de Janeiro, a terceira turma do STJ novamente indicou a necessidade de preenchimento desses pressupostos
para a adoção dessas medidas atípicas, e eu trouxe um pedacinho do julgado exatamente para ilustrar para vocês o que ele diz. Nesse RESP, o STJ diz o seguinte, ó, é de se consignar por derradeiro que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante é aquele devedor, aquela pessoa que está sempre devendo, né? O devedor quanto mais, não estão em abstrato e de modo geral obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo contudo observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados, que são exatamente, pessoal, aquelas diretrizes que eu acabei de dizer para vocês, né? Aquelas 3 diretrizes que eu acabei de dizer para você. Então, antes do juiz decretar uma medida securatória atípica, ele deve exatamente verificar a existência de indícios de que o devedor possui patrimônio. Segundo, ele deve fundamentar a decisão com base nas especificidades constatadas, né, com base no caso concreto. Terceiro, essa medida atípica também, com relação a esse segundo item, essa medida atípica ela só pode ser utilizada se todas as medidas típicas já tiverem sido exauridas. Aí sim o juiz pode aplicar as medidas atípicas. E por último, a observância do direito ao contraditório, né, e da proporcionalidade. O direito ao contraditório é exatamente a observância do direito de defesa do devedor. Então tudo isso tem que ser observado para que o juiz possa, com base no 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, aplicar a medida securatória atípica da apreensão do passaporte, tá bom? E aí, pessoal, continuando aqui a nossa análise, hoje vai ser bem curtinho, porque esse julgado ele é bem simples, né? Vocês devem estar pensando assim, e como e nesse caso, né, segundo o ministro Buzzi, como é que o STJ decidiu isso aí? Porque existe uma colisão, segundo o ministro Buzzi, existe nesse caso uma colisão de 2 direitos e que deve ser feito um sopesamento entre esses 2 direitos, né? No caso desses autos em questão, né, a colisão de direitos que existente aí, que seria o direito do credor de receber a verba alimentar e o direito do devedor de se locomover fora do país. Então é o seguinte, para que o STJ decida com relação a isso aí, tem que haver um sopesamento entre esses 2 direitos. O que é o sopesamento? É saber qual desses 2 direitos deve ceder em prol do outro, né? Então, entre o direito do credor de receber a verba alimentar e o direito do devedor de se locomover para fora do país, tem que ser analisada essa situação com base nessa técnica do sopesamento, né, desses tais direitos. E aí, com relação a isso, o que o ministro Buzzi ainda diz? Segundo o ministro Buzzi, ele diz o seguinte, ó, deve-se resolver pelo sopesamento a colisão entre esses 2 direitos, né, a partir da consideração pelo juiz de variáveis fáticas presentes no caso concreto, punindo qualquer comportamento abusivo das partes. Aí ele continua. Não é correto o devedor deixar de pagar uma dívida e utilizar-se desses valores para, como no caso dos autos, ostentar um padrão de vida luxuoso. Então vocês viram aí que, segundo o ministro Buzzi, né, utilizando essa técnica do sopesamento de valores, ele considera que o direito do credor de receber o crédito, né, é bem superior ao direito do devedor de não pagar a dívida e ainda por cima está ostentando um padrão de vida luxuoso, né, que não condiz com o inadimplemento que ele tanto alega, né, que possui. E aí, continuando mais na frente, né, o ministro ainda diz que, com relação a esse débito, foi um débito que é inclusive reconhecido numa decisão judicial, então num cumprimento de sentença, o que não justificaria a alegação do devedor, né, do devedor recalcitrante, com relação ao não pagamento, ao inadimplemento dessa dívida, né? Porque segundo o que ele alegava nos autos,
não condiz com a verdade dos fatos, né? Diz que ele, nesses autos em questão, ele alegava que não tinha dinheiro, que não sei o quê, que não tinha condições de pagar a dívida, e no entanto ele aparentava outro tipo de vida completamente diferente do que ele alegava ter, né? Segundo o ministro Buzzi, foi isso que ficou provado aqui nesses autos. E aí, continuando, né, o que se observa nesse caso? Então, segundo o Supremo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, vem-se atualmente se enfrentando, né, algumas variáveis ligadas a esse tema, né, do sopesamento e da colisão de direitos, né, e que é razoável afirmar que deve haver uma viabilidade / efetividade na medida em que está relacionado o enfrentamento de um binômio entre efetividade do processo e direitos constitucionais do executado. Possivelmente o devedor deve ter alegado, né, algum direito constitucional que ele estava sendo suprimido, né, e eu acho que deve ter sido isso, um direito, por exemplo, de locomoção. Talvez ele tenha alegado que o fato dele ficar sem o passaporte estava sendo tolhido o seu direito constitucional de ir e vir, e aí o ministro Buzzi já nesse julgado falou que nesse caso deveria haver esse sopesamento entre esses dois direitos, né? Efetividade do processo e direitos constitucionais do executado. Então, pessoal, seguindo aqui com relação a isso, esse sopesamento de direitos, né? Eu trouxe aqui um julgado para vocês da ministra Nancy Andrighi, que ela diz o seguinte, ó. Esse julgado dela, ele diz o seguinte, ó. Peraí. Brasil, aí a decisão feriu direitos, essa decisão feriu direitos fundamentais. A retenção do passaporte tem como objetivo reprimir o comportamento do executado. Isso é para justificar que não houve uma ofensa aos direitos fundamentais do devedor. Aí ele diz o seguinte, ó. A retenção do passaporte teve como objetivo reprimir o comportamento do executado, que apesar da adoção de todas as medidas típicas na execução e mesmo diante de uma situação econômica de ostentação patrimonial, conseguiu se furtar ao pagamento da dívida. De acordo com o processo, haveria patrimônio do executado em nome de terceiros. Aquelas medidas típicas que eu já falei para vocês, exatamente o que acabou se concluindo no curso do processo. Aí ele continua aqui dizendo, ó, a apreensão do passaporte para forçar o devedor ao adimplemento de uma obrigação não viola, aí voltando aos direitos fundamentais, né, constitucionais, não viola o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade, porquanto o devedor poderá, mesmo sem aquele documento, transitar uma falha de conexão, né? Aí cortou um pouquinho. Então, continuando, né? Eu acho que cortou aí um pouquinho por causa da conexão. Eu vou repetir aqui o que o ministro disse com relação aos direitos fundamentais, né? Que não houve um tolimento com relação aos direitos fundamentais, não houve uma ofensa aos direitos fundamentais de locomoção. Aí ele disse o seguinte: a apreensão do passaporte para forçar o devedor ao adimplemento de uma obrigação não viola o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade, porquanto o devedor poderá, mesmo sem aquele documento, transitar normalmente pelo território nacional, inclusive em países do Mercosul. E continuando, né, para ilustrar mais ainda com relação a essa restrição dos direitos fundamentais, eu trouxe para vocês também um recurso no habeas corpus 99.606 de São Paulo, da terceira turma da relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado no dia 13/11/2018, que enfrentou essa mesma questão, né? Aí ela diz, ó, nesse caso, inclusive, ela se refere à carteira de habilitação. Não seria bem um passaporte, mas seria a carteira de habilitação, porque também tem a ver com a restrição da locomoção, né? Do devedor. Aí ela disse o seguinte com relação à carteira de habilitação. Nesse RHC.
A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Então, a ministra Nancy Andrighi veio aí e já colocou uma pá de cal em cima desse problema com relação à violação a direitos fundamentais de locomoção, né? Com relação à apreensão do passaporte, nós já teríamos essa decisão nesse julgado, né? Em que o ministro Marco Buzzi foi o relator. E aí, com relação à apreensão da CNH, eu estou trazendo esse outro julgado para vocês, da lavra da ministra Nancy Andrighi. Mas e aí, pessoal, vocês devem estar se pensando, bom, terminou aí, está tudo resolvido, a apreensão da carteira do passaporte pode ser feito, a apreensão da carteira de motorista pode ser feito para efetivar o cumprimento de uma sentença, num processo executivo, numa ação de alimentos, mas vocês devem estar se pensando, sim, mas e aí, essa medida, ela é por quanto tempo? Seria eternamente, né? Fica a dúvida, porque nesse julgado não deixou não tem nenhuma, não ficou especificado por quanto tempo foi essa medida, porque eu peguei só a notícia do STJ e como é um processo de alimentos, ele está como segredo de justiça, né? E aí não tem o número do HC, para a gente poder ir examinar a peça com mais detalhes para a gente saber. Não? Então, com relação ao problema por quanto tempo foi aplicada essa medida assecuratória, na notícia não traz essa informação. Mas aí eu fui pesquisar na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, porque eu fiquei curioso, né? E porque eu sabia que vocês também poderiam ficar curiosos, né? Para saber por quanto tempo essa medida fica valendo, eternamente ou até ele pagar, como é que o STJ resolve isso aí. E aí, para resolver isso aí, para tirar essa dúvida de vocês, eu fui atrás exatamente de outros julgados do STJ. E aí eu encontrei um importante julgado de junho de 2022, da terceira turma do STJ, é um julgado no habeas corpus 711-194, que foi julgado por maioria, prevalecendo o voto da Nancy Andrighi, mais uma vez da ministra Nancy Andrighi, né? Como todos vocês já sabem, né? Pelas minhas lives anteriores, eu sou fã da ministra Nancy Andrighi, por causa ela fundamenta muito bem as decisões dela, são verdadeiras aulas, as fundamentações da ministra Nancy Andrighi, e ela é muito clara nas explicações, e são muito bem fundamentados. Eu sempre acompanho as decisões dela. E aí, coincidentemente, eu encontrei uma jurisprudência que trata desse problema com relação ao tempo da imposição dessa medida, exatamente em que prevalece um voto divergente da ministra Nancy Andrighi. E aí o que ela disse nesse julgado, nesse habeas corpus, que eu já passei o número para vocês. Diz a ministra Nancy Andrighi o seguinte, a limitação temporal das medidas coercitivas atípicas, que são, como vocês já sabem, né? Quais são as medidas coercitivas atípicas? Apreensão do passaporte, carteira de motorista, etc. A propósito, ela continua, a propósito, é questão inédita nesta corte, pois os precedentes até aqui examinados circunscrevem aos pressupostos para deferimento das medidas dessa natureza. Então vejam bem, ela está dizendo aqui, pessoal, que essa questão com relação ao tempo da aplicação dessas medidas, e olha que esse julgado é de 2022, de junho de 2022, ela disse que ainda não tinha sido ventilado ainda lá no STJ essa questão com relação ao tempo de aplicação dessas medidas atípicas, né? E aí ela continua dizendo, pois os precedentes até aqui examinados se circunscreveram sempre aos pressupostos para o deferimento das medidas dessa natureza.
que são aqueles 3 pressupostos, aqueles 3 requisitos que eu já disse para vocês, que o juiz deve levar em consideração para aplicar uma medida assecuratória atípica, né, que inclusive foram decididos pelo STJ. Aí, prosseguindo, mas não as hipóteses de manutenção e de verificação de efetividade após o transcurso de determinado período, né? Ela mais uma vez afirmando que com relação ao tempo da aplicação dessas medidas, o tribunal ainda não tinha apreciado nenhum caso que tivesse chegado ao tribunal para solucionar com relação a isso. E aí chegou esse particularmente. Aí ela diz assim, continuando, e nesse particular é correto afirmar que não há uma fórmula mágica e nem deve haver, olha bem pessoal, vejam bem, e nem deve haver um tempo pré-estabelecido fixamente para a duração de uma medida coercitiva, que deve perdurar, pois, pelo tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente convencê-lo de que é mais vantajoso adimplir a obrigação do que, por exemplo, não poder realizar viagens internacionais. Então vejam bem, pessoal, que é muito parecido, né, a essa decisão dela, né, e se aplica muito bem a esse caso concreto que foi julgado e que foi apreendido esse passaporte, né? Então, segundo a ministra Nancy Andrighi, a aplicação dessa medida, né, resumindo aqui para vocês, o tempo que essa medida deve ser aplicada, ele deve corresponder até o momento em que o devedor paga a dívida. Então, enquanto o devedor não pagar a dívida, né, essa medida não deve ser revogada. Essa medida só deve ser revogada pelo juiz a partir do momento em que o devedor realmente cumprir com a sua dívida perante o credor de alimentos, né? Eu achei uma decisão muito acertada da ministra Nancy Andrighi, né? Porque nós poderíamos até dizer que essa medida teria que ter um tempo, né? O código não fala isso. O código também não estabelece um tempo de duração da aplicação dessas medidas assecuratórias atípicas, né? E aí a ministra Nancy Andrighi vem muito bem fundamentado e muito bem pensado, né? E ela resolve dessa maneira esse problema, né? Que exatamente eu acho que foi a maneira mais acertada. Porque se a medida fosse revogada, é claro que o devedor não iria mais ter interesse em pagar a dívida, né? Se dissesse assim, decreto, o juiz lá no voto desse, o juiz lá na sentença dissesse, eu decreto a apreensão do passaporte por 6 meses. Aí o devedor ia o quê? Ia passar 6 meses aguardando vencer aquela decisão, não ia pagar e depois de 6 meses ele ia voltar a ter o passaporte de volta, ia começar a viajar novamente e não ia pagar a dívida de alimentos e ficava por isso mesmo. Então a ministra Nancy Andrighi vem aqui, mais uma vez, resolve essa dúvida, né? Essa dúvida, resolveu nesse julgado, nesse habeas corpus, 711.194, da terceira turma do STJ, com relação ao período, ao tempo da aplicação das medidas assecuratórias, as medidas coercitivas atípicas, né? Assecuratórias, tanto nos processos de execução de dívidas, quanto nos processos de execução de sentença de alimentos, né? Então, pessoal, mais uma vez eu trouxe aqui para vocês um caso concreto, em que vocês aprenderam um pouquinho, trazendo aqui o Código de Processo Civil, o artigo do Código de Processo Civil, sobre a possibilidade do juiz aplicar medidas assecuratórias típicas e atípicas. Vocês ficaram sabendo o que são medidas assecuratórias típicas e atípicas num processo de execução. Vocês já sabem quais são as medidas típicas, assecuratórias típicas. Eu disse para vocês que é penhora, né, busca de bens na Receita Federal, aquela busca de bens junto ao Detran. Esse tipo de medidas atualmente não são mais tão efetivas, porque os devedores já sabem disso, e aí hoje os juízes estão preferindo, depois de vencidas
a aplicação das medidas típicas, né, os juízes hoje já estão aplicando as medidas assecuratórias atípicas, tais como apreensão de passaporte, suspensão da carteira de motorista. Você já pensou aí a pessoa ficar com a carteira de motorista suspensa até pagar a dívida, né? Às vezes essa medida ela é até mais eficaz do que aquele pedido da prisão, né, do devedor de alimentos, porque se eu não me engano, mesmo a prisão do devedor de alimentos ela só pode perdurar por 3 meses, né? E o devedor de alimentos ainda tem mais um porém, né? Na dívida de alimentos, se ele for preso, né? Se o devedor de alimentos for preso, se ele pagar, eu acho que as 3 últimas prestações, ele se livra disso aí. E aí ele é solto, passa um tempo, volta a dever novamente, aí você fica naquele negócio, né? Solta, prende, solta, prende, solta, prende, ele atrasa, não paga. E não resolve, não é realmente uma medida efetiva. O que seria mais efetivo? Por exemplo, nesse caso concreto, né, uma pessoa que demonstrava ter um padrão de vida muito alto, pelo que ficou dito aqui nessa notícia, né, do STJ, em que ele demonstrava uma certa situação financeira que não condizia com o que ele alegava, né, nos autos, que não podia pagar o débito porque não tinha dinheiro. De outro lado, ele viajava constantemente para o exterior, viajava de classe de primeira classe, de classe executiva. Então tudo isso chegou ao conhecimento dos autos, e daí mais uma vez que eu digo para vocês, cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado, né? E o direito ele é muito como é que eu diria para vocês, ele é muito bonito por isso, né? Porque ele se encaixa, ele tem sempre uma solução para cada caso concreto que chega ao judiciário, né? Então vejam bem aí que ninguém fica livre de uma decisão judicial, né? Se você procura o judiciário para você ter um direito seu reconhecido, e se você conseguir comprovar, né, fizer prova do que você alega, de uma forma que convença o juiz do que você está alegando, não tem como você não ter esse seu direito garantido. E aí, caso a parte não cumpra com isso aí, existem medidas que são capazes de forçar a parte a cumprir com uma sentença judicial condenatória, no caso de uma dívida, né? Uma sentença judicial condenatória em uma pecúnia, em dinheiro, né? Então não existe mais aquela possibilidade de que hoje a pessoa tem uma sentença em mãos, não tem com que pagar, e aí fica por isso mesmo, o devedor fica aquela história, né? Ganhou, mas não levou, né? Então isso está acabando, né? Aquela história daquele velho ditado, você ganha, mas não leva. Você só não leva se realmente o devedor não tiver mesmo nada, né? Se foi atrás de tudo, aí tudo bem. Aí, mas não é bem o caso dos autos aqui que eu trouxe para vocês. Então é isso aí, pessoal. Quem está numa situação parecida como essa, saiba que você tem meios, né, para garantir o seu direito, né? Você tem meios para garantir o pagamento dessa dívida de alimentos. É só você procurar o judiciário por meio de um advogado e tentar fazer valer os seus direitos, tá bom? Então, gente, mais uma vez aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter cumprido com o meu compromisso, eu espero ter sido claro com relação aqui as explicações, né? E deixo aqui um grande abraço para vocês, e mais uma vez eu peço que não esqueçam de dar like aí, coraçãozinho nessa minha live, né? Para que o maior número de pessoas tome conhecimento, o pessoal fique sabendo que eu estou promovendo esses estudos aqui para vocês e para o público em geral. E eu vou ficar muito feliz se vocês me derem essa força e entrarem também no meu canal do YouTube, né? Se inscreverem lá no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui também do meu canal do YouTube.
e aí para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Mais uma vez eu deixo aqui um grande abraço para todos, né? Muito obrigado pela atenção de vocês e continuo. Essa foi uma live que foi sugerida também por um dos meus seguidores e queria agradecer a essa pessoa que me mandou, que me pediu para eu explicar sobre esse julgado, né? E eu gostaria de dizer para vocês que eu continuo aberto aqui pelo meu direct, podem me mandar dúvidas que vocês queiram que eu tire, e a gente vai sempre fazer dessa forma aqui, pessoal. Eu gosto sempre de trabalhar dessa forma, trazer um caso concreto e explicar para vocês o direito de uma forma que vocês possam entender dentro de um caso concreto, para não ficar aquela coisa maçante de uma aula teórica, porque afinal de contas nós não estamos numa sala de direito, né? A gente está aqui num bate-papo bem informal, tá bom? Então, gente, um grande abraço para todos, muito obrigado mais uma vez pela atenção, tchau, tchau.